Judas, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, eu senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. O que nós vemos aqui não acontece só na época dessa epístola, acontece hoje em dia. Nós vemos pessoas que não estão concordando com a fé professada nas Escrituras, com o que a Bíblia diz, não concordam que Jesus é o único Senhor. E, vez por outra, nós nos deparamos com uma situação em que nós estamos ali como os únicos defensores. Eu lembro de uma ocasião, quando eu ainda tinha 17 anos, e estava na faculdade ali, e conversando com os amigos, quando em algum momento foi falado que na minha família havia pastores e que de vez em quando eu frequentava uma igreja lá na minha cidade, em João Pessoa na época. É daqui que vem meu sotaque, para quem ainda não sabe, tá? João Pessoa, Paraíba. Mas, enquanto estávamos conversando, e isso foi dito, uma outra pessoa, um outro colega da sala, começou a fazer brincadeira sobre a fé cristã, e dizer como não fazia sentido crer que Jesus era Deus, crer no que a Bíblia dizia. E aquilo me deixou profundamente incomodado. Só que sabe o que era interessante? Nessa época, eu havia crescido numa igreja. Eu cresci numa igreja desde os meus primeiros anos, minha família se dizia cristã e me levava à igreja, mas ninguém me ensinou a viver a fé cristã no dia a dia. E nessa época, eu não era um verdadeiro convertido. Porque você ir à igreja e ser um verdadeiro convertido são duas coisas, muitas vezes, bem diferentes. Mas mesmo sem ser um convertido, por causa da religiosidade, eu olhei para aquilo e disse, não, está errado, o que você está falando não tem sentido. Só que esse era um rapaz mais experimentado em debater assuntos da fé e da religião. Ele conhecia um pouco do que a Bíblia dizia e conhecia as teorias de ateus, agnósticos, pessoas de outras crenças que iam contra a Bíblia. Então, quando eu tentei defender a minha fé, tudo que aconteceu foi gagueira e vergonha. Eu não consegui argumentar contra aquele rapaz. Mas sabe por quê, acima de tudo? Não somente porque eu não conhecia a fé intelectualmente, mas porque eu não conhecia a fé de coração. Eu não vivia de coração, eu não tinha um conhecimento relacional e verdadeiro com o que eu ouvi as pessoas falarem na igreja. E esse é o caso de muitos. Esse é o caso de muitos. Mas quando nós olhamos aqui para essa epístola, nos versículos 3 e 4, nós vemos Judas nos mostrar que o cristão é chamado para defender a fé. E para isso é necessário conhecê-la. O cristão tem que defender a fé. Mas para isso é necessário conhecê-la. Se você não conhece a sua fé, você não tem como defender. Você não sabe o que está defendendo. Você não sabe nem o que está errado e o certo. Eu lembro que nessa conversa que eu tive com esse rapaz, enquanto eu defendia a minha fé, eu falava coisas que eram mais hereges do que o que ele estava dizendo, inclusive. Porque eu não sabia. Eu não sabia o que eu cria. Eu não sabia o que era a verdadeira fé. E assim é com muitas pessoas. Por isso que nós aprendemos aqui que sim, um cristão tem a responsabilidade, o dever de defender a fé. Mas para isso ele precisa conhecê-la. E sabe por quê? Em primeiro lugar, nós vemos isso aqui, porque em nossa responsabilidade de defender a fé, precisamos conhecê-la para conseguirmos reconhecer os que a distorcem. Porque nós temos essa responsabilidade de defender a fé, nós precisamos conhecê-la, para que só assim sejamos capazes de reconhecer aqueles que estão
distorcendo o que ela verdadeiramente ensina. Sem isso, nós não vamos conseguir. E isso nós vemos no texto, logo no início aqui. O texto começa no versículo 3, dizendo: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, eu senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E por que isso? Porque certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Aqueles cristãos não estavam nem sequer percebendo que pessoas que haviam chegado ali no meio deles não eram verdadeiros cristãos. Não estavam ensinando o que a verdadeira fé ensina. Eles não conheciam a fé. E por isso, eles não conseguiram defendê-la desses homens, dessas ideias. Por isso que Judas vai falar aqui que enquanto ele estava empenhado, quando ele estava ali com zelo, com dedicação, se preparando para escrever de uma forma mais positiva e animada a respeito do que é a verdadeira fé cristã, do que é a salvação que ele vai falar aqui, ou seja, de como é a vida cristã, como um cristão deve viver, ele teve que trocar o foco da sua escrita para um mais urgente. Ao invés de simplesmente falar aquilo que era o certo, fazer uma espécie de tratado aqui, mostrando como é a fé cristã e como ela deve ser vivida, por causa dos perigos que estavam ameaçando aqueles cristãos, entendendo a importância de defender a fé, e que não dá para defender a fé sem conhecê-la, porque você não vai conhecer aqueles que distorcem a fé, Judas muda o foco e passa a escrever lutando pela fé, defendendo a fé. Agora, que fé é essa que ele está defendendo? Porque nos dias de hoje as pessoas falam muito de fé. É a fé na fé, é o crer no crer, é a esperança, é aquela coisa, crer que coisas boas vão acontecer, crer simplesmente que o amanhã será melhor do que o hoje. Mas por quê? Baseados em quê? Simples achismos. As pessoas não conhecem qual é a razão de fazer sentido crermos que o dia de amanhã será melhor do que hoje. E deixa eu dizer uma coisa, esse é justamente um dos motivos, uma das razões pela qual a fé cristã é o que dá sentido para nós vivermos. Porque é a fé cristã, é somente a fé que é dita aqui, que é o anunciar do Evangelho, as boas novas de salvação, as promessas de um dia melhor que vem por aí, um dia onde não haverá mais sofrimento, dor, mas só alegria. São essas promessas que fazem com que a vida valha a pena de ser vivida, mesmo em meio às dores e sofrimentos. Mas se você não crer no cristianismo, se você não crer no que é a verdade, não é uma verdade, mas a verdade, essas promessas aqui, não vale a pena viver. Essa semana eu estava conversando com um rapaz, e ele falando, olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, mas ele estava com um sorriso no rosto. E ele não percebe que a simples presença de um sorriso no rosto é inconsistente com a crença de que Deus não existe. Se você não crê que Deus existe, se você não crê que existe um Criador bondoso e todo-poderoso, que governa esse mundo e que vai pôr um fim a todo sofrimento um dia, não dá para ser consistente tendo um sorriso no rosto. O caminho para a descrença é o desespero. Quem não crê em Deus e na Bíblia deveria estar desesperado, porque tudo que sobra é caos, é angústia. Você não tem como crer, ter fé na fé de que amanhã vai ser um dia melhor. Por quê? Você não sabe, você não tem como crer nem se vai ter o amanhã. Aí você fala, não, mas na fé cristã a gente também não sabe se tem um amanhã. A gente não sabe se tem um amanhã neste mundo ainda que lida com as consequências do pecado. Mas nós sabemos que há um verdadeiro e maravilhoso amanhã, onde Cristo estará conosco e reinaremos com alegria e satisfação. E é por isso que precisamos conhecer a fé. Porque senão,
nós seremos confundidos por pessoas que se infiltram no nosso meio, sem que percebamos, falando coisas bonitinhas, como fé na fé. É o que é pregado em várias igrejas por aí. Não é fé em Jesus, não no Jesus bíblico. É uma fé num padrinho mágico, num gênio da lâmpada, num Papai Noel, que nos dá tudo o que a gente quer e que vai fazer com que as coisas deem certo, mas a gente nem sabe os porquês. E a gente distorce, a gente não entende. Por isso que Judas entende aqui que o cristão precisa defender essa fé. Ela é muito valiosa. Essa fé, esse evangelho, essa boa nova de salvação, a mensagem que a Bíblia fala da história da redenção, ela é valiosa. É o que dá sentido à vida. É a única coisa que pode nos fazer ter alegria nesse mundo caído. Porque essa palavra diz, olha, sabe de onde vocês vieram? Eu sei, eu digo. Enquanto o mundo não sabe de onde a gente veio, ou acha que veio do macaco, ou acha que veio de uma explosão, a Bíblia diz de onde nós viemos. Das mãos do Senhor. Enquanto o mundo não sabe por que há problemas, por que há dor, há sofrimento, há tristeza, há maldade, há terremotos, há tempestades, enquanto o mundo não sabe explicar o mal, a Bíblia diz a razão disso. E se conhecermos a fé, saberemos, porque a Bíblia diz que o mal veio por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. Porque o homem pecou, o mal entrou no mundo. E todas as consequências, doenças, angústias, dores, tristezas, guerras, fome, tudo isso é fruto do pecado. Mas essa palavra diz mais, porque ela não para aqui. Não é uma mensagem de sofrimento, não é um niilismo. Não é uma ideia de que realmente a vida não tem sentido, não há nada de concreto, não há nada pelo que vale a pena viver, viva do jeito que você quer, porque não tem outra razão. Não é isso, não para na queda. Tem a redenção. Tem a redenção. Tem a promessa que foi cumprida. Essa redenção foi prometida no dia que o homem pecou. Em Gênesis 3,15, já foi dito que vocês vão lidar com as consequências do seu pecado, mas eu enviarei um descendente da mulher que destruirá a serpente. E esse homem veio. Jesus é o nome dele, ele veio, ele é a salvação, ele é a redenção. E conhecendo essa fé, nós podemos ter um sorriso coerente no rosto e nos alegrarmos, sabendo que, ainda que haja mal no mundo, a redenção já foi iniciada pelo Redentor. E não somente isso, ela ainda será consumada. Mas Saul, a gente ainda passa por lutas e sofrimentos, sim, porque a redenção começou, mas ela ainda não foi completada, ela será. Hoje, porque a redenção já começou, você pode passar pelas lutas com um sorriso no rosto, porque você sabe que as circunstâncias e as lutas não são nada quando se comparam ao soberano Senhor que governa acima de tudo e todos. Mas ainda assim você sofre, ainda assim você sente dor. Eu sei que há pessoas aqui com dor, com sofrimento. Não precisa ser profeta para saber disso. Mas eu sei que meu Redentor vive. Você, conhecendo essa fé, pode ter essa certeza. E esse Redentor que vive, Ele voltará para fazer com que você viva com Ele eternamente, sem dor, sem tristeza, sem sofrimento. E essa é a mensagem da fé que foi entregue de uma vez por todas a todos os santos. Essa mensagem desse evangelho já estava espalhada na época que Judas está escrevendo essa carta. Aquelas pessoas que receberam essa carta já haviam ouvido dessa mensagem. E Judas está dizendo: onde vocês estão com a cabeça? É essa a fé que vale a pena viver. É essa a fé que é verdadeira. E é essa a fé que precisa ser defendida para que pessoas não a distorçam. Sabe por quê? Porque pessoas haviam se infiltrado no meio daqueles cristãos sem que eles notassem. A ideia aqui é de entrar secretamente,
Aqueles homens entraram e eles nem perceberam, se sentaram ali e disseram, não, somos iguais aqui. Só que essas pessoas não eram verdadeiras servas do Senhor. O que é dito sobre essas pessoas? Quem são essas pessoas que se infiltraram? Vai dizer que são pessoas a respeito da qual há muito tempo já está promulgada, anunciada, decretada uma condenação por causa dos seus maus atos, por causa da sua vida pecaminosa. Sabe como é que essas pessoas podem ter certeza dessa promulgação, desse decreto? Porque a palavra da fé também anuncia isso. E se nós conhecermos a palavra, conhecermos a fé, saberemos que a condenação daqueles que não vivem em acordo com ela já está definida e decretada há muito tempo. Você vê isso de Gênesis a Apocalipse. Você vê os profetas, você vê os apóstolos falando. Eles sabiam, mas eles estavam querendo distorcer a fé e negar essa verdade. Por quê? O que é que a palavra diz ainda mais sobre esses homens aqui? Eles são chamados de quê? Ímpios. São chamados de ímpios. Mas essa é uma das palavras que, como nós estamos vendo no estudo bíblico indutivo que estamos fazendo em Efésios, parece que a gente já sabe o significado. Mas será que a gente entende a profundidade do que significa? O que é um ímpio? Que essa é uma palavra que nós usamos tanto no meio da igreja, do igrejês, que às vezes a gente não entende. O que é um ímpio? Ímpio, meus irmãos, quando nós olhamos para essa linguagem da Escritura, é justamente aquele que não é piedoso. É o contrário de um homem piedoso. É alguém que não tem piedade. Só que, de novo, caímos na mesma questão. Tá, mas o que é piedade? O que é ser piedoso? Porque a gente fala sobre isso, mas às vezes as pessoas não sabem. O que é ser piedoso? O que é piedade? Quando nós olhamos para o entendimento dessa palavra no Novo Testamento, nas Escrituras, nós percebemos que piedade tem a ver com uma obediência e temor de acordo com a lei. Ser piedoso, portanto, é alguém que anda em temor e respeito, obedecendo aquilo que é o certo, o que a lei diz. Mas ser piedoso, um cristão piedoso especificamente, piedoso aqui nesse sentido, é você ser alguém que conhece a fé, que conhece o Senhor da fé, conhece Deus, conhece que Ele é o soberano, o único Senhor soberano, e em temor e respeito a Ele e a sua vontade, você vive de acordo com o que Ele disse é certo, e não de acordo com o que você acha. Uma pessoa piedosa, então, é alguém que conhece o Senhor, que ama o Senhor, que teme o Senhor e que busca viver de acordo com a vontade dEle. Perceba, não é alguém que diz que conhece o Senhor, diz que acredita em Deus, diz que acredita em Jesus, diz que conhece a Bíblia, diz que vai à igreja, mas não vive o que fala. Não é um ouvinte, é um praticante. Por isso que Jesus diz: aqueles que virão até mim nos últimos dias não são os que vão me dizer Senhor, Senhor, mas aqueles que não apenas ouvem, mas praticam as minhas palavras. São pessoas piedosas. Piedosas. Agora, interessante como o Senhor e sua soberania faz com que as coisas se conciliem, né? Porque aqui na página 4 da liturgia nós falamos sobre a pergunta 84 e disse: alguém é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Porque talvez você olhe para alguém piedoso, alguém que vai se encontrar com o Senhor e diz: então é pelas obras e pela obediência que eu me encontrarei com o Senhor. É isso? Não. O catecismo aqui, o Catecismo Batista, nos ajuda a resumir o que a palavra diz. Quando nós falamos de alguém piedoso, não estamos necessariamente falando de alguém perfeito. Nesse sentido, só quem foi piedoso foi Jesus. Mas piedoso não é alguém que obedece perfeitamente. É alguém que busca obedecer, ainda que tenha suas falhas, ainda que peque aqui e ali, mas ele volta, ele não leva o pecado na brincadeira, ele não leva a fé na brincadeira, ele leva a fé a sério, e ele busca viver de acordo com essa fé. É isso que esses homens que se infiltraram na igreja secretamente aqui, sem serem notados, estavam fazendo? Não,
eles eram ímpios, eles não eram piedosos, não eram obedientes, eles não temiam a vontade do Senhor. Eles faziam justamente o contrário. Se um piedoso é alguém que conhece, ama, teme, obedece à vontade do Senhor, quem é um ímpio? É aquele que mesmo dizendo que conhece, que mesmo dizendo que ama, que mesmo dizendo que acredita em Deus, mesmo dizendo que ama ao Senhor, mesmo dizendo que vai à igreja, mesmo indo à igreja, não é um praticante, é apenas um ouvinte. Vive em conformidade com a própria vontade e não com a vontade do Senhor. E meus irmãos, não foi só na época de Judas que esses se infiltraram na igreja, não. Até os nossos dias, são muitos os infiltrados. São muitos. Muitos lobos em pele de cordeiro. Muitos que estão na igreja dando uma de santos meramente por fora, mas como fariseus no seu coração, tendo ódio pelo Senhor, se desviando da vontade dEle, ficando com raiva porque não podem fazer aquilo que é pecado que eles querem fazer, e muitas vezes fazendo escondidos. Esse é o caso de muitos que estão na igreja. Esse é o caso de muitos pregadores por aí. E é o que aconteceu aqui. Pregadores e membros que se infiltraram naquele grupo, naqueles cristãos, naquelas igrejas, e estavam ali, como lobos em pele de cordeiro, ímpios, se dizendo cristãos, mas não praticando a vontade do Senhor. Isso não é só naquela época, isso é hoje. Quantas igrejas por aí, com 100, 200, 500, 1000, 10 mil membros, e você vai ver, sem tomarem cuidado com a infiltração de falsos membros, deixam-se ali se cercar de ímpios, que se infiltram sem serem percebidos, porque as pessoas não conhecem a fé e distorcem a fé. Não só entre a membresia, mas entre a liderança. Igrejas que estão lotadas com pregadores falsos, anunciando não aquilo que é a verdadeira fé, mas mentiras de Satanás, que ao invés de darem salvação, dão segurança em meio à condenação. Só que se as pessoas não conhecem a fé, como defendê-la ao ponto de reconhecer os que a distorcem? Por isso que nós vemos Judas mostrar aqui, que aquele que é um verdadeiro cristão, ele precisa defender a fé. Mas para fazer isso é necessário conhecê-la, porque se não conhecerem, não serão capazes de reconhecer os que a distorcem. Você tem conhecido a fé? Porque é isso que nós somos chamados a fazer, para não sermos enganados por ímpios, por mentirosos. Agora, como nós vamos saber se eles são ímpios e mentirosos? A palavra vai continuar e vai descrever mais sobre esses ímpios. Que tipo de impiedade, de falta de prática da vontade de Deus eles estavam fazendo? Vai dizer aqui, meus irmãos, que eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. O que significa? Porque libertinagem é outra palavra que é muito igrejês, né? O que significa? Em outras palavras, eles estavam pegando a maravilhosa verdade de que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, e usando isso como desculpa para dizer, já que nós não somos salvos pelo que nós fazemos e pelas nossas obras, podemos viver da maneira que queremos e em pecado. Eles estavam usando da graça como uma desculpa para o pecado. Se eles conhecessem a fé, eles saberiam que isso não é correto. De Gênesis a Apocalipse nós vemos isso. O Antigo Testamento, que eles tinham mais acesso, já falava sobre isso. E as mensagens dos apóstolos que estavam sendo anunciadas àquelas pessoas também estavam ali, para que se elas as conhecessem, elas não se deixassem enganar assim. Olha o que Gálatas 5,13 diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Sim, é verdade, fomos chamados à liberdade. Fomos comprados, éramos escravos do pecado, e agora não somos mais escravos do pecado. Mas agora, como nós aprendemos, somos servos, escravos do Senhor. Por isso que vai continuar e diz: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor.
porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Perceba, se aquelas pessoas conhecessem a fé, elas iam reconhecer que é mentira dizer que já que nós temos liberdade, já que nós somos salvos pela graça, podemos viver da maneira que quisermos. E um tratado bem definido de Paulo a respeito disso é encontrado em Romanos 6. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 6, mas também deixa aberto em Judas. Romanos 6. É um daqueles textos que você vê, Paulo fez assim, leu a mente dos seus oponentes e então respondeu. Na verdade, ele estava simplesmente respondendo a questões que estavam sendo afirmadas por falsos profetas e ímpios em meio aos cristãos. Mas qual é essa questão que Paulo vai trabalhar em Romanos 6? Versículo 1. Vamos ler todo o capítulo, me acompanhe. Que diremos então? Paulo pergunta. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Já que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar. Já que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, vamos fazer as obras que nós queremos. Já que os nossos pecados foram perdoados, peca. Olha o que é que Paulo diz para todo mundo que pensa assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Ou como será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É uma nova vida agora que estamos em Cristo, não a mesma antiga em pecado. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Mas se nós somos salvos pela graça, então podemos viver do jeito que queremos. Aquele que foi salvo pela graça teve o seu amor ao pecado e o seu domínio do pecado destruídos. Não são mais escravos, não vivem mais em obediência ao pecado. Versículo 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vocês considerem-se mortos para o pecado. Como que você deve se considerar para o pecado? Morto. Se você não quer a condenação que o pecado traz, você também não pode querer o suposto prazer que o pecado traz. Você se considere morto para o pecado. O pecado já não tem domínio. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. E então, olha aí Paulo, você acabou de contradizer tudo, você disse que nós estamos debaixo da graça e não da lei. Olha o que aqui Paulo vai continuar dizendo. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês.
assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? De que valeu servir o pecado? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, será que podemos transformar a graça de Deus em libertinagem? Será que porque somos salvos pela graça podemos viver de qualquer jeito? Será que agora podemos viver no pecado, nós que para ele morremos? Não, porque se vivemos na prática do pecado, demonstramos apenas que nunca morremos para ele. Nunca fomos libertados dele e feitos servos do Senhor, continuamos presos aqui. Mas se realmente fomos salvos, se realmente conhecemos a fé, seremos capazes de defendê-la, reconhecendo que aqueles que dizem que podemos viver em pecado, agora que somos salvos pela graça, estão distorcendo a fé, distorcendo a verdade, estão mentindo, trazendo condenação para si mesmos, aquela condenação que já foi promulgada, anunciada e decretada há muito tempo, e também trazendo condenação para os que vão se deixando corromper. Por causa de tudo isso, o que é que essas pessoas acabam fazendo? No seu amor ao pecado, no transformar a graça de Deus em libertinagem, o que é que eles fazem? Eles negam somente aquele que é a única salvação disponível. Eles negam o único Senhor e soberano, Jesus Cristo. Como eles negam? Ora, olha as palavras que Judas escolhe aqui. Único Senhor e soberano. Judas está querendo trazer aqui a sua atenção a verdade de que o único que realmente governa e que merece governar e que é soberano sobre tudo e que governa a história e conduz a história se chama Jesus. Só Ele deve ser adorado e é a vontade dEle que deve ser feita. Por que esses homens eram ímpios? Porque eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem, porque eles, ao invés de obedecer e viver em conformidade com o único Senhor e soberano, eles estavam vivendo como se eles fossem um único Senhor e soberano. Eles estavam fazendo a vontade deles e não a de Jesus. E de novo, será que isso é só um problema que Judas enfrentou? Ou será que nós, como defensores da fé, temos que conhecer a fé o suficiente para anunciá-la, para que aqueles que a ouvem também sejam capazes de reconhecer os que a distorcem? Porque há muitos que pregam por aí, faça o que você quiser, o que o seu coração mandar. Se ele te faz feliz, não pode estar errado. Mas essa mensagem não é bíblica. Essa não é a fé que vale a pena. Essa é a fé que nos leva a viver conforme os nossos próprios desejos e pecados, que nos levam à condenação. São como uma droga, que traz um prazer imediato e momentâneo, para logo depois nos deixar na dependência e sofrendo pela abstinência. É somente na vontade boa, agradável e perfeita do único que é o Senhor e soberano Jesus Cristo, que nós podemos encontrar uma vida que vale a pena ser vivida. E é essa fé que nós devemos defender, é essa fé que para defender nós precisamos conhecer, e é essa fé que quando nós conhecemos, nós somos capazes de reconhecer aqueles que as distorcem. Por isso que nós aprendemos pela palavra aquilo que ficou tão lindamente marcado pela frase de um dos servos do Senhor, Abraham Kuyper, que certa vez disse: não há um
Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, é meu. É meu. Jesus é soberano, não importa o quanto você ou alguém achem que o soberano são vocês mesmos. Se você passar no sinal vermelho, jurando que não vai ser multado, isso não vai deixar de fazer com que você seja multado. Se você jurar que você tem 2,5 metros de altura, isso não faz com que você tenha 2,5 metros de altura. Se você é um homem e se acha uma mulher, isso não faz de você uma mulher. Se você é uma mulher e se acha um homem, isso não faz de você um homem. Não é a sua fé na fé, não é a sua fé em mentiras, não é o crer no que você quiser que transforma a realidade. O único que transforma a realidade com palavras é aquele que é a palavra eterna, que se encarnou nesse mundo, o único Senhor e soberano Jesus Cristo. É só Ele que tem o poder, a glória e o reino para todos sempre. E é a Ele que nós devemos obedecer. Por isso, meus irmãos, nós temos que conhecer a nossa fé, para que saibamos no que crer e no que não crer. Porque só assim nós poderemos deixar essa fé em nossa vida, defendê-la, protegê-la, viver em conformidade com ela. E como é que nós vamos conhecer a nossa fé? É aguardando profetadas? É ouvindo um único sermão no domingo e pronto? É ouvindo simplesmente outras pessoas? Ainda que o sermão seja essencial, ainda que ouvir outras pessoas faça parte da nossa interdependência nesse mundo, nós precisamos conhecer a palavra, tendo um relacionamento com ela. Não é um conhecimento meramente teórico, é um conhecimento relacional com o único Senhor e soberano. E para isso nós precisamos conhecer a nossa fé. A nossa fé. Ler a Bíblia diariamente. E não só um pedaço dela, mas toda ela de Gênesis a Apocalipse. Porque ela mesmo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que você vai conhecer a fé? Indo à fonte dela, revelada na palavra. É por isso que nós também temos que valorizar o culto com os irmãos. Porque às vezes, se nós simplesmente também formos para outro extremo, eu vou apenas ler a Bíblia em casa, então eu vou ser um desigrejado, o que importa não é meu devocional. Você esquece que Deus nos fez interdependentes, que nós precisamos aprender com outros irmãos, e que o culto muitas vezes vai corrigir crenças erradas que nós nos deixamos tomar, trazendo à nossa atenção verdades como essa que Judas está trazendo aqui. Por isso nós temos que valorizar o culto dominical, para ouvirmos essas palavras, palavras de vida, e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. E é por isso que nós também precisamos ler bons livros de teologia, usar a mente para a glória de Deus. Ah, mas eu não sou pastor nem seminarista. Você é um cristão? Se você é um cristão e você tem uma mente, então você tem que usar essa mente para a glória de Deus. Isso significa olhar para a palavra acima de tudo. Mas há ótimos livros, não inspirados, não inerrantes, mas ótimos livros, que nos ajudam a conhecer mais sobre essa palavra e nos dão aplicações de como vivermos de acordo com ela. Então, se você é um cristão e você entende que tem que defender a fé e que para defender a fé é necessário conhecê-la, e que se você não fizer isso você vai se deixar enganar, você precisa também ler a palavra, valorizar o culto dominical e ler bons livros de teologia. Ah, mas teologia não é coisa de crente. Teologia é estudo sobre Deus, para você conhecer mais sobre Deus. Teologia esfria o crente, esfria não. Apaga falso fogo, apaga ingenuidade e nos dá promessas claras e bíblicas e verdadeiras. Além disso, meus irmãos, nós aprendemos aqui que temos que julgar. Mas Saó, você não leu a Bíblia não? A Bíblia diz não julgueis.
Mas quando a gente lê com cuidado a Bíblia, inclusive tem um sermão inteiro sobre o capítulo 7 de Mateus, ali falando sobre o não julgueis. Está na internet, é só pesquisar, que esse sermão também online às vezes ajuda. Não substitui o culto, mas ajuda. O que é que nós aprendemos lá? O não julgar é não julgar precipitadamente, é não julgar buscando a condenação. Mas no mesmo texto, logo depois, Jesus fala da importância de reconhecermos os falsos profetas e tomarmos cuidado com eles. E ele diz que como é que nós vamos conhecer esses falsos profetas? Se nós olharmos para seus frutos. Como é que Judas estava chamando a atenção dos seus ouvintes para saberem que aqueles homens eram ímpios? Dizendo, eles transformam a graça em libertinagem. Olhe para as obras e vida deles. Eles não estão vivendo a fé. Então nós somos chamados a julgar, segundo o que a fé, a palavra nos diz, com cuidado, não para vencer o irmão, mas para ganhar o irmão, mas temos que julgar. E Jesus mesmo nos chamou a fazer isso. E se nós não conhecermos a fé, meus irmãos, nós não vamos ser capazes de reconhecer aqueles que as distorcem. Olha o que aqui 1 João 4,1 diz. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, ou seja, a qualquer pessoa, qualquer pregador, qualquer suposto evangélico, membro de igreja. Mas provem os espíritos, provem as pessoas e suas palavras, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. É por isso que 2 João 9,11 está dizendo, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, ou seja, do ensino de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. Mas Saul é uma pessoa legal, aquela igreja cheia de pessoas legais. Mas elas vão além da doutrina, elas distorcem o ensino de Jesus, então elas não têm Deus. É o que a Bíblia diz. O que permanece na doutrina, o que permanece no ensino, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Casa aqui é toda uma linguagem que João vai usar, como nós vimos também na série sobre as epístolas joaninas, para a igreja. Ele está usando simbologia de uma família, de uma mãe, de seus filhos e de uma casa para se referir à igreja. O que João está falando aqui é justamente que nós não devemos receber na igreja, deixar se infiltrar em nosso meio, muito menos anunciar a palavra àqueles que vão distorcer a fé. É por isso que Romanos 16:17 diz, irmãos, eu peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. O que é que Paulo está dizendo aqui agora? Que nós não devemos dar ouvidos àqueles que falam tão lindamente, né? Que falam, meus lindos, sentadinho no banquinho em algum canto, que tem uma oratória maravilhosa, mas distorcem o evangelho, que falam coisas que todos querem ouvir, e que são bonitas, e que parecem que, olha, mas Deus não é amor, então Deus quer isso. Mas estão mentindo, alisando a cabeça de quem está no pecado, ao invés de corrigir para que encontrem a vida. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado para que não sejamos como crianças, que se deixam levar para o lado e para o outro por qualquer vento de doutrina, mas cheios da palavra de Deus, conhecendo a fé, devemos estar firmes na rocha que é Jesus, na fé conforme proclamada na palavra. E é por isso que nós precisamos defender a fé, conhecendo a fé, para que nós sejamos capazes de reconhecer aqueles que com doces palavras, com lindas oratórias, com promessas muito fofinhas, mentem e distorcem o evangelho. Não saia por aí ouvindo todo pregador.
Não saia por aí indo para qualquer igreja. Não são todos os caminhos que levam a Deus, o único caminho é Jesus. E não são todos os Jesuses pregados por aí que são o verdadeiro, mas é o que é falado na Bíblia. Então seja como um bereano, conheça a sua fé e compare na Escritura se o que você está ouvindo da boca de um pregador ou da boca de um suposto irmão, na verdade não são lindas palavras, mas de ímpios que mentem ao invés de dizer a palavra da verdade. Por fim, meus irmãos, esse texto vai nos mostrar que em nossa responsabilidade de defender a fé, nós precisamos conhecê-la para que consigamos denunciar os que a distorcem. Sabe qual é a palavra que Judas vai usar aí para lutar? Perceba, ele fala, olha, eu ia escrever para vocês a respeito da nossa salvação em comum, mas eu me senti obrigado, a necessidade, a ideia aí é que ele se sentiu compelido, obrigado, movido, ele tinha que fazer isso. Diante da necessidade da infiltração daqueles irmãos, supostos irmãos mais ímpios, que estavam distorcendo a fé, Judas entendeu que ele precisava parar tudo e defender a fé, denunciando os falsos profetas, denunciando os falsos crentes, denunciando aqueles que distorciam a fé. E para isso, ele luta, e ele fala da importância de que nós devemos lutar pela fé. Ele faz questão de ensinar que nós devemos lutar pela nossa fé. O que é esse lutar? A ideia de lutar aqui vem da mesma palavrinha grega que deu origem à nossa palavra agonizar. Agonizar. Sabe quando você está agonizando, está ali sofrendo de tanta força, de corpo contorcido de força ali? Essa ideia é de algo que é fruto de muito esforço, de tensão e de empenho. Essa palavra aqui de lutar indica esse tipo de dedicação. É a mesma palavra, é ligada à mesma palavra que Paulo vai usar lá em 1 Coríntios 9, 25 para dizer: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, porém nós a incorruptível. A ideia de um atleta é alguém que luta, é alguém que se esforça, alguém que faz as coisas com empenho. É ligada à palavra usada por Paulo para dizer que combateu o bom combate e também para chamar Timóteo a fazer o mesmo, a combater o bom combate. A palavra combate e o verbo combater são ligados a essa mesma expressão aqui. É de algo que é feito com esforço, está vendo? É um combate, é uma luta. É algo que dói, mas que a gente vai lá e faz por entender a importância. É ligada à mesma palavra usada por Jesus para dizer: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Esforcem-se, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. O que Jesus nos manda fazer desse esforço aqui é a mesma ideia de lutar aqui. É a palavra que Paulo vai dizer quando ele fala em Colossenses 1, 28 ao 29. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Olha o nível de empenho, de esforço, de luta dessa palavra. Não é qualquer lutinha, não é lutinha de travesseiro, não é lutinha entre irmãos, se bem que tem lutinha entre irmãos que às vezes sai sangue, né? Mas não é uma lutinha qualquer. É pior do que o UFC aqui. Aqui é pior do que gladiadores. A ideia aqui é de esforço total, de empenho, de dar a vida. Eu me esforço o mais possível. Para quê? Defender a fé. Por que eu enfatizei tanto isso? Porque eu quero que você entenda a importância de defender a fé. É esse o nível de empenho que é esperado do cristão. Não é de dizer assim: eu queria defender a fé, mas é porque eu não sei muito da fé. Então eu não sei falar com um ateu, não sei falar com um agnóstico, não sei falar com o espírita, não sei falar com o católico, eu não sei falar com o bandista, eu não sei falar com... E daí que você não sabe? Você está se esforçando nesse nível aqui? Lutando, se arranhando, caindo, levantando, apanhando, se levantando mais uma vez para lutar pelo que vale a pena?
Esse é o tipo de empenho que a palavra espera, que você lute pela sua fé nesse nível. O que significa isso na prática? Significa, eu não sei defender contra ateus. Aprenda, porque você está defendendo aquilo que é mais precioso, é a fé que traz vida. Eu não sei argumentar contra católicos, aprenda. Não sei contra espírita, aprenda. Não sei contra muçulmano, aprenda. É esse o nível de esforço. Só que para você ser capaz de lutar pela fé assim, defender a fé assim, denunciar os falsos profetas, denunciar aqueles que estão falando mentira, você precisa conhecer a sua fé. Como você vai conhecer a sua fé? De novo? Lendo a Bíblia, sendo frequente no culto, aprendendo com os irmãos, lendo bons livros de teologia, lendo inclusive a respeito do que os outros creem, a partir da visão bíblica, para que você saiba como contra-argumentar e mostrar que a única verdade que vale a pena ser vivida é a da fé bíblica e cristã. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a reconhecer os ímpios e denunciar a eles e as suas práticas erradas. Aqui nós vemos a ideia da apologética. Guarda esse nome aí, ó. Apologética. Apologética. Sabe o que é apologética? É essa defesa da fé. É estudar e se capacitar para saber defender a fé. E a Bíblia nos chama a fazer isso inúmeras vezes. Aqui nós somos chamados em Judas, e Pedro fala sobre isso também. Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Ou seja, você tem que estar preparado para responder a qualquer pessoa, independente da crença dela, o porquê você crê que essa é a fé verdadeira, e por que a sua esperança está colocada nela, e por que ele deveria colocar esperança nela também. E aí ele diz: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. O primeiro objetivo da apologética é ganhar o irmão, porque perceba, o objetivo, apologética não é ataque à fé dos outros. Apologética é defesa da nossa fé. O objetivo aqui é defender a fé, mostrando o quão valiosa ela é, para que o outro também veja nela aquela razão de esperança e de vida. Só que a apologética tem também um caráter de correção e de denúncia. É o que Judas está falando aqui, é o que nós vemos em várias outras passagens da Escritura. Nós vemos, por exemplo, Paulo falando com Tito e dizendo: pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, ou seja, conhecer a fé, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Nós somos chamados a dialogar com outros irmãos, buscando convencê-los. Não é a verdade relativa. Não é, tudo bem, fica com a tua verdade. Existe uma verdade e eu quero convencê-lo de que essa é a verdade. E é a mesma fé que nós devemos defender com unhas e dentes, até quando Paulo diz lá em Gálatas 1, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, amaldiçoado, é isso que significa. Como já dissemos e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, amaldiçoado. Paulo considera o evangelho, essa fé tão valiosa, que ele busca ganhar os irmãos e convencê-los. Mas quando a pessoa tem o coração duro e, como um fariseu, acha-se mais sábio e permanece no seu erro, a postura muda.
Não é mais de tentar ganhar o irmão, mas é de tentar proteger os verdadeiros irmãos daquele mentiroso que se diz irmão, denunciando, mostrando seus erros e até mesmo amaldiçoando em nome do Senhor, para que, Senhor, converta ele, mude ele ou leve ele, para que ele não perverta a verdadeira fé que guarda o teu povo. Meus irmãos, aqui nós aprendemos que nós temos que defender a fé. A fé é valiosa e devemos protegê-la, estando preparados, conhecendo a fé para sabermos falar o que ela é para outros e defendê-la de falsas crenças e de distorções, tanto no nosso meio, quanto também em outras situações. Isso aqui significa, sabe o quê? Que nós devemos defender a fé para que ela não seja distorcida em nossos púlpitos. Não devemos dar o púlpito a qualquer um. E daí que a igreja dele é grande, que ele é famoso? O púlpito não deve estar nas mãos daqueles que distorcem a fé. Devemos proteger o púlpito. E esse é um dever seu. Não só de Ed Renês, Edir Macedo e esse povo, sim, por favor, defenda, mas até mesmo de mim. Você tem que estar aí como um bereano. Não é viajando, não é com a mente assim, assistindo um filme ali, que não faz diferença. É como um bereano aqui, peraí, onde na palavra está isso? Está de acordo com a palavra? Eu estou sendo edificado por palavras verdadeiras? É assim que você tem que estar aí, em posição de defesa. Para que a sua fé seja fortalecida e não distorcida. Para isso você tem que conhecer a fé. Senão, como você vai saber que eu não estou usando apenas lindas palavras para distorcer aquilo que você acredita? Você precisa conhecer a fé. Isso é importante para protegermos a membresia da nossa igreja. Sabe por que a gente é tão difícil de se tornar membro aqui, o povo? Porque tem que passar por 12 aulas, tem que andar, dura uns 6 meses, passa por entrevista de membresia, tem que responder questionário. O irmão está ali querendo aceitar Jesus e ser membro da igreja, ser batizado, porque você está dizendo não? Porque a fé é preciosa e nós precisamos defendê-la, para que ninguém, se dizendo irmão, como um ímpio, se infiltre em nosso meio, sem que nós notemos, por sermos muito rápidos em aceitarmos qualquer um aqui, e assim a nossa membresia seja corrompida, como maçãs que recebem uma podre em meio ao seu cesto. Porque nós devemos valorizar e cuidar da membresia, nós devemos ser capazes de conhecer a fé, para reconhecer se quem quer se tornar membro é um verdadeiro cristão, ou é um ímpio se disfarçando. Meus irmãos, nós temos que saber disso, sabe para quê? Para defender a nossa família. A coisa mais importante que você defende a sua família, não é do ladrão na rua, não é de políticos que querem tirar proveito do poder para trazer impostos que são abusivos. Não é nem da Terceira Guerra Mundial. Sim, faça o que você pode para proteger a sua família também dessas coisas e de outras. Mas a coisa mais importante que você tem para proteger na sua família é a fé. É firmá-los na verdadeira fé. É não deixar que seus filhos estejam aí sendo doutrinados em escolas, sendo doutrinados na mídia, sendo doutrinados pelo governo, em coisas que são lindas, são tão bonitinhas. É um amor que a mídia ensina, é um amor que as escolas ensinam, mas é um amor distorcido, não igual ao que a palavra da fé nos anuncia. Então, se você quer defender seus filhos, mais do que colocar câmeras na sua casa, colocar uma cerca elétrica, ter uma arma, o que for, você precisa proteger a fé, anunciar a fé, inculcar a fé. O texto que nós lemos na convocação hoje, Deuteronômio 6, o Shema, o Ouve Israel, ele fala, olha, inculque a palavra na cabeça dos seus filhos, ao andar, ao sentar, ao se deitar, fale da palavra, seja um doutrinador. Mas, Saul, a gente tem que aprender a deixar os nossos filhos escolherem por si mesmos. Isso é lindo, não é?
Pois é, essa é uma das falsas doutrinas que são lindas e que estão ensinadas por aí. Porque Deus nunca disse, deixe seus filhos escolherem. Ele disse, inculque o que é a verdade na cabeça deles. Não dê nem chance. Eu quero faltar ao culto. Não vai. Eu não quero ler a Bíblia. Não vai, você vai ler. Faça isso em amor, é claro. Faça isso com cuidado, é claro. Faça isso mostrando não somente, se você for para longe você será condenado, mas mostrando a beleza de como isso é o que vale a pena. Ensine para os seus filhos que ser cristão não é fugir do inferno, é buscar a glória de Deus. Então proteja a sua família defendendo a fé, guardando aqueles que estão debaixo do seu lar, anunciando a palavra. Mais do que uma cerca elétrica, é a cerca da palavra que guarda o que há de mais precioso na nossa casa. Não é nossa TV, não é o nosso carro, não é o nosso celular, não é nem o que você tem num cofre, é o que está no coração. O seu coração, o coração da sua esposa, o coração do seu esposo, o coração dos seus filhos, o coração dos seus irmãos, o coração dos seus pais. Nós somos chamados a defender a fé nos púlpitos da nossa igreja, na membresia da nossa igreja, em nossa família. E somos chamados a defender até nesse mundo, porque nós temos que ser luz nesse mundo. E quando nós passamos a cabeça e dizemos, tudo bem, tem a sua verdade, nós estamos deixando de amar o próximo. Não estamos defendendo o próximo da fé errônea que ele possui. Porque se nós entendermos que a fé bíblica é a única que é verdadeira e que vale a pena, nós não vamos deixar as nossas famílias, os nossos amigos, sem ouvir a fé verdadeira, nem que isso confronte o pecado deles, nem que isso seja contra a crença deles, nem que para isso, falando com o máximo de amor e cuidado possível, nos arrisquemos ainda assim a perder aquela amizade. Porque para que manter uma amizade onde não estamos oferecendo aos nossos amados aquilo que é mais valioso, que é a fé? Por isso nós temos que defender a fé, até mesmo defendendo aqueles que têm outras fés, defendendo eles deles mesmos, defendendo deles dos erros deles. Porque a pior coisa que podemos fazer por alguém que está doente é dizermos que ela está bem. Precisamos mostrar o quanto eles precisam de cura e como só Jesus é o médico dos médicos, só Ele pode purificar o coração do vírus do pecado. Por isso, conheça a fé e defenda a fé. Jesus fez isso. Aqueles pecadores que o buscavam arrependidos querendo ouvir a palavra, Jesus tratava com amor e com perdão. Seja assim. Aqueles pecadores que se mantinham com o coração duro e na soberba se achando melhores, Jesus os tratava com condenação. Jesus chegava e dizia, ai de vocês fariseus hipócritas, ai de vocês falsos profetas, ai de vocês que amam mais o pecado do que a Deus. Jesus chegou a dizer que aqueles que amam mais os pais, os irmãos, os filhos, mais do que a Ele, não são dignos dEle. Por quê? Porque Jesus não deixa a pessoa permanecer no erro sem ser confrontada. Primeiro em amor, mas quando a dureza permanece, também com dureza, mostrando a seriedade do pecado. Se alguém demonstra dureza contra a verdade, nós não deveríamos passar a mão na cabeça e dizer, tudo bem, meu irmão, isso é meu conto de fadas, né? Você acredita no seu. Não. Meu irmão, eu te amo, mas você está indo por um caminho de condenação. Defenda a sua fé. Defenda a fé no seu lar, pregando o Evangelho, conhecendo o Evangelho, lendo a Bíblia, fazendo culto doméstico. Lendo a Bíblia e meditando nela com sua família, orando juntos, louvando juntos. Leve sua família para a igreja. Conheça a palavra para você pregar. Não seja um fariseu que diz aos filhos, leiam a Bíblia enquanto você não lê. Ore enquanto você não ora. A esposa, busque o Senhor enquanto você não busca. Ou vice-versa. Que você conheça a fé e defenda a fé. Porque a fé é valiosa. E Jesus nos ensinou isso. Ele conhecia a verdade, Ele é a verdade, Ele denunciou os mentirosos, os falsos profetas, e nos chamou a fazer o mesmo, tomando cuidado com os falsos profetas, julgando a eles pelas suas obras, e alertando aos que verdadeiramente são nossos irmãos, para que eles não se deixem engolir por lobos em peles de cordeiro.
Quando você não confronta o lobo por amar o lobo, você deixa de amar todas as ovelhas por entregá-las para morrerem nas mãos do lobo. Se você ama, você defende. Por isso, meus irmãos, que esse texto nos ensinou. Nós, como cristãos, somos chamados a defender a nossa fé e para isso precisamos conhecê-la. Conhecê-la para que sejamos capazes de reconhecer aqueles que a distorcem. E conhecê-la para que sejamos capazes de denunciar aqueles que a distorcem. Não dê ouvidos a Ed René, não dê ouvidos a Edir Macedo, não dê ouvidos a Universal, Mundial, não dê ouvidos a apóstolos, a não ser os bíblicos, não dê ouvidos a papas, não dê ouvidos a padres, não dê ouvidos a ninguém que não prega a palavra do Senhor. Defenda a sua fé dos ataques dessas pessoas que com palavras tão doces a distorcem e defenda aqueles que você ama desses mesmos lobos em peles de cordeiro. Oremos. Santo Deus, tem misericórdia de nós, que saibamos defender a fé em amor, tentando ganhar os irmãos, mas que também, Pai, saibamos ser firmes quando necessário, para que nenhum irmão se perca porque deixamos de denunciar o pecado, o erro, o falso profeta. Que anunciemos a Tua palavra que é a verdade, para que a verdade liberte, a verdade dê a vida eterna, a verdade nos mostre como a vida vale a pena ser vivida. Que assim o Senhor nos faça conhecê-la, faça com que todos aqui meditemos na Tua palavra todos os dias, a leiamos de Gênesis a Apocalipse várias vezes na vida, a estudemos, amemos os cultos e nos cultos comparemos o que é dito com a palavra para verificarmos se ela está sendo verdadeira. Que nós louvemos ao Teu nome de acordo com a palavra, que nós em nossas casas façamos o culto doméstico, pregando e meditando na palavra com os nossos amados, que em nossos trabalhos, em nossos lazeres, por onde estivermos, em nossas famílias e onde mais estivermos, que nós sejamos defensores da Tua fé, defensores da fé que vale a pena. Não como chatos, mas como pessoas que amam e que são firmes em amor. Nos dê o equilíbrio dessa firmeza e desse amor, para que não amemos passando a mão e deixando no pecado, e não sejamos firmes em nossa arrogância, mas firmes na Tua palavra, mostrando aquilo que é a verdade, defendendo a fé, explicando e falando a todos a razão da esperança que há em nós. Tu és essa esperança, Deus. Nosso Senhor Jesus é a esperança. Nós Te louvamos e Te pedimos que nos conduza e capacite. Em nome dEle. Amém. Amém.